Bom, vocês devem lembrar, né? Caso não lembrem, eu vou refrescar a memória de vocês aqui. Deve ter uma coisa errada aqui. Pronto, agora deu certo. A gente parou lá na 15ª questão da página 231, certo? Aí vocês lembram, né? A gente corrigiu bem bonitinho ontem mesmo, né? Todo mundo estava aqui, né? Não, história de novo não, a gente viu geografia no começo. Primeira aula foi geografia e agora é história. Vamos lá. Vamos entrar no capítulo 11, sobre o ciclo do açúcar e da invasão holandesa no Brasil. Como vocês provavelmente devem saber, não sabem, está sabendo agora. Os portugueses não foram os únicos interessados no Brasil, certo? Página 232, tá? Página 232. Não foram os únicos interessados nos recursos naturais aqui do Brasil, certo? Para o comércio, né? Esses produtos para o mercantilismo. Os portugueses não foram os únicos. A gente tem registro de invasões francesas, certo? Invasões espanholas também. E aqui nós iremos falar um pouco sobre as invasões holandesas. Espero que dê tempo de chegar. Se não, aqui no sétimo, no oitavo, tenho certeza que a gente vai trabalhar sobre esse aspecto do avanço do ciclo do açúcar até mais ou menos 1930, já se misturando, que coisa engraçada de se dizer, se misturando com o ciclo do café também. Açúcar e café, né? É uma combinação perfeita. Vamos lá. Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, o principal objetivo era a busca pelo desenvolvimento de uma atividade econômica que gerasse lucros. É claro, ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Seguindo a política econômica mercantilista, mais precisamente o metalismo, Portugal tentou encontrar minas de ouro e prata, motivado pelas descobertas espanholas na América Central, só que não tiveram a mesma sorte. Como vimos, os portugueses encontraram primeiro o pau-brasil e, durante 30 anos, o período pré-colonial, desenvolveram o extrativismo dessa árvore, usando-se da mão de obra indígena. Aos poucos, a necessidade de colonizar o Brasil ganhou importância diante das ameaças de invasões estrangeiras, principalmente dos franceses. Com o surgimento das primeiras vilas e feitorias e a desvalorização do pau-brasil na Europa, começaram a se desenvolver as primeiras plantações de cana-de-açúcar e a surgir os engenhos de moagem e produção de açúcar, artigo também muito valioso na Europa. As capitanias de São Vicente e Pernambuco se tornaram as maiores produtoras de açúcar, o que gerou muita riqueza para a coroa portuguesa. Com a consolidação do açúcar, ao final do século XVI, a administração colonial voltou-se totalmente para a economia açucareira. Surgiram, então, os latifúndios monocultores, controlados pela aristocracia rural, e que utilizavam mão de obra escrava. Esse crescimento econômico, aos poucos, despertou o interesse de outras nações, como a Holanda, que chegou a invadir o Brasil, primeiramente Salvador, no ano de 1624, depois Olinda e o Recife, em 1630. Não só o açúcar viveu no Brasil, perdão, não só do açúcar viveu o Brasil nos séculos XVI e XVII. A pecuária e as drogas do sertão também tiveram um grande valor internamente, principalmente para a sobrevivência dos brasileiros e portugueses no Brasil. Só para salientar, as drogas no sertão são especiarias encontradas no sertão do Brasil, como cacau, poaia, pau-cravo, castanha do Pará, guaraná e etc. Tá bom? Tem esse nomezinho engraçado.
mas não faz referência ao que conhecemos, ao que fazemos alusão com esse nome, né? O ciclo do açúcar no Brasil é considerado uma das fases de maior conflito e crescimento econômico no país. E a gente vai ter o ciclo do açúcar no século XVI e no século XVII, basicamente. A gente nota um avanço gigantesco, né? Principalmente na região nordeste. Continuando, a economia canavieira no Brasil. Peraí, aqui vocês. Ok, aqui eu leio, ok, pronto. A exploração do açúcar no Brasil se deu da seguinte forma: o principal produto, a cana-de-açúcar, era plantado em grandes extensões de terras, latifúndios pela mão de obra, em grandes extensões de terras pela mão de obra de negros escravizados, a fim de atender ao mercado consumidor externo. Esse modelo ficou conhecido como plantation. Toda a riqueza produzida ficava nas mãos da coroa portuguesa e da aristocracia produtora do açúcar no Brasil, conforme o já citado sistema colonial, em que a metrópole explora a produção e matéria-prima da colônia. Esse sistema aqui de a colônia fazendo parte da receita da metrópole, vocês já conhecem. Basicamente, a metrópole sugando as riquezas da colônia. O açúcar foi usado para garantir o controle sobre as terras determinadas no Tratado de Tordesilhas. O alto valor do açúcar na Europa, onde era visto como especiaria, e a experiência portuguesa na produção açucareira nas ilhas do Atlântico facilitaram o crescimento da atividade no Brasil. Nesse sentido, o sistema de plantation serviu para estabelecer o controle sobre a produção açucareira. Quando a produção do açúcar se fortaleceu, surgiu um modelo conhecido como agroindústria, que tinha também o objetivo de financiar outras atividades econômicas. A agroindústria exigia grandes extensões de terra, muitos escravos e tecnologia que pudesse facilitar a derrubada de matas e o arado de terras produtivas. As regiões que desenvolveram o plantio da cana foram Minas, São Paulo, Espírito Santo e, principalmente, a maior parte do Nordeste. O financiamento da agroindústria canavieira se deu pelos banqueiros italianos, belgas e alemães. Todo mundo acompanhando, né? A gente está na 234, tá bem? A organização dos engenhos de açúcar. Os engenhos construídos no Brasil visavam atender o mercado externo, mas também, em menor escala, o mercado interno. Basicamente, o excedente da produção externa atendia ao mercado interno. Produziam-se dois tipos de açúcar, o branco para exportação e o mascavo, que inclusive era do gosto dos brasileiros e quase não era exportado. Os engenhos eram formados por estruturas básicas: a moenda, a casa da caldeira e fornalha e a casa de purgar. A moenda era a etapa inicial da produção. Moía-se a cana-de-açúcar para retirar o caldo, que se transformava em açúcar ao longo... Aliás, se transformava em açúcar logo em seguida. Maria, como é o nome daquele aplicativo lá que desembaça as coisas, hein? Você falou, eu me esqueci. Geralmente, a moenda era movida por animais, mas existia alguns à base da roda d'água, se houvesse um rio próximo. A casa de caldeira, da caldeira, aliás, e da fornalha, era a segunda fase, era o cozimento do líquido extraído da moagem da cana em um tacho. E a casa de purgar, após a moagem e o cozimento,
as impurezas eram retiradas, deixando o produto saudável para a secagem e o refinamento. Após as fases de purgar e branquear, o açúcar era embalado em caixas e enviado para Lisboa, para ser comercializado por toda a Europa. Gente, cadê a Maria que não respondeu? Ela deve ter ido passar o café dela. Ah, ixi, me fez inveja agora, viu? Fale mais não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Nem toda fazenda tinha engenho. Essa expressão é muito cearense, né? Nem toda fazenda tinha engenho, apenas as administradas pela elite aristocrática. Cada unidade possuía uma casa grande, que era a moradia do senhor do engenho. As senzalas, que eram onde habitavam os escravos, áreas de floresta e as terras onde se plantava produtos para o consumo interno. O açúcar, durante muito tempo, enriqueceu Portugal, que se tornou uma das forças econômicas e políticas no mundo, na época, né? É claro. Algodão, o tabaco e as drogas do sertão. Já estudamos que a agroindústria exportadora de açúcar nos séculos XVI e XVII era a principal atividade econômica de Portugal no Brasil. As terras mais produtivas eram destinadas à plantação de cana-de-açúcar, formando grandes latifúndios de monocultura, o que dificultava qualquer outra prática econômica. Entretanto, mesmo todo esse domínio de apenas um bem de consumo não impediu que outras atividades fossem desenvolvidas. Tá certo, Raíssa. Algumas visavam o mercado interno, outras buscavam alimentar a população, ou seja, a simples subsistência. Também se desenvolveu a pecuária de gado bovino, que teve papel fundamental para a migração ao interior brasileiro. E ela já foi? Ainda tem que fazer a frequência, né? Mas eu vou fazer nos 5 minutos finais. Vamos lá, continuando. O algodão e o tabaco foram exemplos claros de produtos agrícolas desvalorizados, mas que atendiam inicialmente ao consumo interno. Isto é, não eram voltados para exportação. O indígena brasileiro já conhecia as técnicas de plantio de algodão, geralmente utilizando-o para fazer redes, que a propósito é uma das heranças culturais indígenas, o hábito de dormir em redes. Né? Assim como a feijoada é uma herança cultural dos escravos, dentre várias outras. Os produtores portugueses desenvolveram a manufatura do algodão para atender a confecção de roupas para os escravos. A exportação desse produto se deu a partir do século XVIII, devido ao fato de o maior produtor mundial, os Estados Unidos, estar em uma guerra interna, a luta contra a Inglaterra pela independência americana. Essa situação fez aumentar o preço internacional do algodão, o que, de imediato, levou a coroa portuguesa a exportar a produção, a aproveitar o momento, já que os Estados Unidos, o preço, aliás, está subindo e a gente tem de onde tirar, vamos tirar, né? Brasil, fazendo parte da receita portuguesa novamente, de novo, mais uma vez. No caso do tabaco, a produção era pequena, mas de caráter exportador, pois tinha um grande mercado na Europa. Era bastante cultivado na Bahia, usado como fumo. Foi largamente trocado por escravos africanos. O Brasil também comercializava produtos como trigo, milho, rapadura, cachaça e charque. Muitos produtos, vinho, bacalhau, azeite, pimenta do reino, tecido fino, entre outros, eram trazidos de fora, importados para a aristocracia rural. No século XVII, os portugueses encontraram as chamadas drogas do sertão, como eram conhecidos os produtos amazônicos.
Dentre eles, destacavam-se pau-cravo, guaraná, castanha do Pará, anil e cacau. O litoral brasileiro estava praticamente todo sob domínio português, e o que tinha de ser explorado já tinha sido. Havia necessidade de partir em direção ao interior do continente, buscando novos produtos. Assim, os portugueses chegaram ao rio Amazonas, que na divisão de terras do Tratado de Tordesilhas estava sob a posse dos espanhóis. Mesmo assim, Portugal conquistou aquelas terras e passou a ter acesso às drogas do sertão, que substituíram a comercialização das especiarias das Índias. A pecuária. Desde a criação dos primeiros engenhos no Brasil, que os portugueses usavam a atração animal para movimentar as moedas. O animal utilizado era o boi. Foi trazido pelos portugueses no início da colonização do Brasil. Essa atividade no Nordeste foi chamada de gado de quintal. Aos poucos, a produção de boi aumentou, destruindo as plantações de cana-de-açúcar, o que trazia prejuízo para os senhores de engenho. Não tendo outra solução, a criação de gado bovino foi proibida no litoral, o que forçou sua entrada em direção ao interior brasileiro, chegando ao sertão nordestino, nos atuais Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Os criadores usavam o leito do Rio São Francisco para facilitar o deslocamento. Isso permitiu atingir regiões distantes e entrar em contato com especiarias e bens de consumo que se tornaram importantes para os portugueses. A consolidação da criação de gado bovino foi além do uso de tração animal para moendas, ou até mesmo para transporte. A carne bovina, para consumo, foi largamente usada, principalmente por trabalhadores de Minas, no século XVIII. A carne do sol e o charque, que se tornaram parte da culinária brasileira, são originários desse período, pois não existiam geladeiros que pudessem conservar a carne. Portanto, era preciso salgá-la. O sal era trazido das salinas do Ceará e do atual estado de Alagoas. A criação do gado bovino era realizada por escravos negros e mestiços. Os vaqueiros ganharam bastante destaque, pois recebiam salários e tinham direito a uma cria de cada gestação bovina. Isso foi fundamental para que se tornassem, ou melhor, para que se fortalecessem financeiramente e pudessem, então, montar suas próprias fazendas. Vamos dar aqui uma praticada no nosso conhecimento. Embora sejam 5 questões, talvez não dê tempo de fazer tudo. O que não der tempo fica para casa. Tá bem? Vamos lá. Primeira questão. Deixa eu ver quantos temos aqui. Em dezembro de 2015, o Brasil havia exportado 2.842.654 toneladas de açúcar, o que garantiu um crescimento da produção em 2%, segundo dados da União da Indústria de Açúcar, aliás, da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é um bem brasileiro voltado para a produção de açúcar e etanol. Esse tipo de produção agrícola foi introduzido no Brasil na primeira metade do século XVI. Diante disso, reflita e discorra sobre a agroindústria açucareira no Brasil colonial. Você vai só fazer um comentário sobre a agroindústria do Brasil colonial voltada para o açúcar. A próxima questão. A historiografia brasileira deu grande relevância à cana-de-açúcar, desdobrando sua importância para a economia portuguesa e brasileira. Além de todas as consequências positivas,
e negativas para a sociedade colonial. Acontece que outros produtos brasileiros também foram valorizados nesse período, como algodão e tabaco. Comente sobre isso, no caso, sobre a produção de algodão e de tabaco. Como essa produção acontecia de acordo com essa rivalização econômica com esse outro bem de consumo, no caso, o açúcar. A terceira questão, você vai apenas descrever, comentar, falar sobre as três estruturas para se produzir o açúcar. No caso, a moenda, a casa da caldeira e da fornalha e a casa de purgar. Vamos dizer o que é que acontecia em cada uma dessas estruturas. A quarta questão fala o seguinte: a pecuária foi uma atividade econômica importante, não só pelo comércio de carne, mas também como instrumento de interiorização. Analise esse comentário. Né? A política de interiorização no Brasil, né, que foi estimulada pela coroa portuguesa. Por que teve essa política de interiorização, de as pessoas penetrarem mais no interior do continente brasileiro? Para que encontrassem novos produtos, novos bens de consumo que ajudassem a economia brasileira, que diretamente estaria ajudando a economia da coroa portuguesa, certo? E a quinta questão diz o seguinte: comente sobre as drogas do sertão. Foi o último assunto que a gente acabou de ver. Eu vou dar 10 minutos para vocês fazerem o possível, tá? Não vou dizer 10 minutos para fazer duas questões, ou 10 minutos para fazer assim. Façam o possível e a gente vai corrigir no final da aula. Enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar. E eu vou logo fazendo a frequência aqui para ganhar um tempinho, tá bem? Deixa eu ver aqui. Pois é, aproveite esse momento aqui, que menos coisa para casa. Adriele, nota pra gente. Beatriz, Beatriz. Eu já pus a presença de vocês aqui, tá vendo? Todo mundo que está presente aqui, quem precisa sair mais cedo também.
Gente, como é que liga o chat aqui no Meet pelo celular? Que eu não tô conseguindo, não. O chat, só clicar aqui na imagem aqui Sim. da mensagem aqui. Não, que eu tô pelo celular. Eu não tô conseguindo. Porque tem uma atualização. No negócio tem três pontinhos, você aperta e vai em mensagens na chamada, aí você vê. Hum, deu uma atualizada, foi? Tá bem, Raíssa. Já até coloquei seu nome aqui na frequência, tá? Não sei se você viu, mas eu, inclusive, tá quase acabando o tempo já. Eu passei as atividades da 237 até a 239. Ah, professor, não vai dar para fazer tudo. Tá, o que não der para fazer e o que não der para a gente corrigir, fica para casa, tá bom? Mas assim, a gente reduz o trabalho que a gente teria em casa, né?
Pessoal, não sei se vocês estão me escutando. São aqui. Estou tentando responder vocês aqui, mas não estou conseguindo. Tá travado mesmo aqui. Peraí. Pronto, vamos lá. Vocês estão me escutando? Ah, que bom. Travou tudo aqui, eu perdi conexão. Muito. Vamos lá. Liberar mais cedo. A gente pode liberar mais cedo e correr a atividade na terça-feira, né? Eu vou liberar porque não tá. Os 3 minutos está falhando, né? Não está dando para concluir. Bom, então eu vou colocar essa atividade no Google Sala de Aula. Não sei nem se vocês estão escutando. E ela fica para corrigir na terça-feira, tá vendo? Um abração em vocês. Infelizmente a gente não se vê amanhã, mas quinta-feira a gente está aí, tá bom? Tchauzinho, pessoal.